Olá, boa noite, sejam bem-vindos à minha live. Eu sou Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana. Vamos pegar umas perguntinhas aqui. Vamos lá. Olá, olá! Sejam bem-vindos à minha live. Eu sou Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana, psicóloga, e eu vim aqui responder as suas perguntas, né? Então já é importante que você vá pensando sobre a sua pergunta. Enquanto você pensa, eu vou responder aqui algumas perguntas que chegam para mim, tá? Vamos lá. Como lidar com pensamentos irracionais de infidelidade e ciúmes patológicos sem indício? Tá, a outra pessoa não deu indício, mas em você há o indício de insegurança. Ou em algum momento da sua vida, mesmo que tenha sido por pensamentos intrusivos. O que são pensamentos intrusivos? Aqueles que você, sabe, do nada assim você pensa, meu Deus, eu pensei em matar essa criança? Como assim? Né? Mas você deve ter pensamentos intrusivos em relação à traição. Isso mexe muito com você, talvez é fora do seu padrão de crença e você começa a projetar isso no outro. Gente, relacionamento é uma maravilha porque ele é um belo espelho para você aprender sobre você mesmo. E quando eu falo isso, as pessoas ficam muito emputecidas, dizendo bem assim: eu vejo no outro muita infidelidade, muita ingratidão, muita toxicidade. Isso não existe em mim. Existe. Em algum nível existe. E é exatamente por isso que você se incomoda. Tá? Nós só conseguimos responder e nos, de alguma forma, né, nos abalar com algo que conhecemos, tá? Existe, esse repertório existe dentro de nós. Então, boa noite para você que está chegando. Eu sou Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana, psicóloga, e vim aqui responder algumas perguntas que me mandam constantemente, né? Se você está chegando aí e você quer fazer a sua pergunta ao vivo, eu já faço o convite para que você faça agora, enquanto tem pouca gente, enquanto poucas pessoas estão mandando perguntas, porque eu nem sempre consigo responder todo mundo, tá bom? Vamos ver se tem mais aqui perguntas. Tem pergunta por aí? Narcisistas se envolvem com homem e mulher? Narcisista se envolve com qualquer presa fácil. Quais são as presas fáceis do narcisista? Dependentes emocionais. Mesmo porque o narcisista também é um grande de um belo de um dependente emocional. Ele depende das emoções do outro para poder alimentar o seu ego, né? Que é um ego inflado, um ego patológico, doentio. E ele se relaciona principalmente com esse tipo de gente. Por que dependente emocional é uma presa fácil? Porque o dependente emocional, ele é altamente, né? O narcisista, ele sabe seduzir muito bem. E como o dependente emocional é inseguro e precisa de validação externa o tempo todo, ele é uma presa fácil. Então ele cai nas armadilhas, nessas pequenas migalhas que o narcisista dá. E como ele também não é seguro de si, não tem autoconhecimento sobre si, o dependente emocional, ele se conhece bem pouco, ele passa a acreditar no que o narcisista fala, mesmo que seja algo que ele internamente discorde, tá? Por que existe insegurança na relação quando tem diferença de idade? Porque são pessoas de momento emocional diferente. Tem um livro aqui, que está aqui comigo, é um livro que ele é em inglês, mas é do Paul Ferrini, um autor que eu amo, que é o mesmo autor do 12 etapas do perdão e também O Silêncio do Coração. Having the Time of Your Life. Ele diz o seguinte: cada ciclo da sua vida você corresponde emocionalmente a como se fosse um reloginho das emoções, né? Porque esse reloginho das emoções, inclusive, são de questões arquetípicas, né? Energias psíquicas que foram passando de geração em geração e que são similares a cada idade. Então, por exemplo, eu hoje, né, tenho 40 anos. Quando eu abro aqui o livro, vou abrir aqui para vocês, tá? Então aqui uma mulher tá em inglês, é o momento de eu praticar o meu inglês. Eu vou ler aqui para vocês mais ou menos, tá? Então calma que meu inglês eu estou tendo aulas.
Quando a gente completa 40 anos, a gente começa a olhar com carinho o nosso lugar onde a gente está e as estruturas, né, do que a gente precisa, e começa a reinventar a nossa vida. Isso é resultado, né, muitas vezes, do quanto a gente procura uma certa estabilidade e unir isso junto com uma produtividade, tá? Talvez a gente possa encontrar caminhos, né, que tragam uma nova vida para a gente, e inclusive a gente reavalia a nossa carreira através de coisas muito mais interessantes e de muito mais desafios do que necessariamente por uma remuneração financeira, tá? Talvez também a gente comece a rever, né, as nossas parcerias, porque parte das nossas responsabilidades, né, e tem uma outra palavra aqui que eu não sei, parte das nossas responsabilidades e das nossas competências, né, também dizem respeito a como a gente se vê dentro da nossa família, né? Se a gente quer ter filho, se a gente quer ter uma pessoa para o resto da nossa vida. Então, assim, é por isso que isso acontece, tá? Existe insegurança porque eu tô nesse momento. Eu tô reavaliando a minha vida como família. Aí vem uma pessoa, por exemplo, 10 anos mais nova. Uma pessoa 10 anos mais nova, vamos lá, com 30 anos, ela tá em uma outra experiência, né? Ela começa, por exemplo, ela começa a avaliar quais são os sinais, né? Ela tá numa transição, ela sai de uma juventude e começa uma maturidade. Você tá vendo que a pessoa de 40 anos já tá num outro momento psíquico? Então, isso gera muita insegurança, né? Fez sentido para vocês? Vocês estão falando de política ainda? Que livro é esse? Esse livro se chama Having the Time of Your Life. Tá? É um livro dificinho de achar, ele demora um pouquinho para chegar, mas tem na Amazon, é desse autor. Inclusive, desse autor aqui, é um livro muito bonito que ele tem, O Silêncio do Coração, tá? É um livro que você tem que estar muito preparado para ler, inclusive. Mas esse Having the Time of Your Life, eu deixo aqui. Quando chega para mim pessoas com idades diferentes, um pouquinho antes da sessão eu dou uma lida. Daí aproveito e já treino meu inglês também. Teve uma pergunta ali sobre rejeição, que eu queria dizer uma coisa. Boa noite, Donando. Passando por rejeição, não sei como lidar. Você não vai saber como lidar, porque a rejeição... Deixa eu mostrar aqui para você. Eu gosto de mostrar para vocês. Vamos mostrar aqui o nosso cérebro, tá? A rejeição, infelizmente, ela faz o quê? A rejeição, ela está... Deixa eu pegar uma... A rejeição, ela acontece numa área do seu cérebro, e quando que é aqui, ó, no cingulado posterior, tá? E o que acontece? Nessa região, é a mesma região também que ela ativa a sensação de dor e prazer. E quando ela ativa a dor, o que acontece? Você sente dor física, dor mesmo. E como ela é uma reação primitiva de sobrevivência, ela faz o quê? Ela faz com que você lembre o seguinte o tempo todo: você foi rejeitado, agora você vai morrer. Por que ela faz isso? Ela vai morrer se você não... Cadê? Se você não lutar ou se você não fugir. Porque lá, né, é um comportamento psíquico que a gente herdou lá dos nossos antepassados. Quando a gente, né, se a gente fosse rejeitado, a gente sairia do grupinho. E quando a gente sai do grupinho, aí fica muito mais difícil de enfrentar o elefante, enfrentar o leão. E isso era o quê? Morte. O cérebro, para te preservar, ele fez o quê? Ele faz o quê? Ele faz com que a sua sensação, principalmente as suas extremidades e as suas vísceras, fiquem altamente sensíveis para que você corra, né? Para que você cheire,
para que você... então você fica com tudo altamente sensível para você sobreviver, para você ver o leão, para você ficar atento, para você não dormir, inclusive, altera o seu sinal de a vigília, porque você precisa ficar atento. Então, eu sei que você não queria escutar isso de mim, pelo fato de você não estar sabendo lidar. Você não está sabendo lidar por conta disso, é mais forte do que você. Agora, algo muito importante, nós evoluímos, então nós não vamos mais morrer, né? O leão não vai mais nos pegar se a gente ficar sozinho, né? Nós mudamos, então isso leva um pouquinho de tempo, essa sensação de dor, de vazio, de descarte, de que literalmente vai morrer, vai passar. Mas para isso você precisa dar tempo ao tempo, é um dia de cada vez. O que eu posso te sugerir que melhora bastante, né, a gente olhar para esse processo de rejeição. Se sozinho tá difícil, procura um processo terapêutico. Mas quem entra comigo, por exemplo, no setting terapêutico, eu sempre ajudo trazendo o seguinte: quando você é rejeitado, a rejeição diz muito mais sobre o outro do que você, né? O outro não conseguiu ver e tinha feridas que você não conseguia preencher. Então ele achou muito melhor não ter você, né? Às vezes nós usamos as pessoas, então às vezes é muito melhor que essa pessoa não tenha te usado nesse momento. É horrível falar assim, mas nós estamos aqui, vocês vivem falando de reciprocidade. Se não tem reciprocidade, não tem nada. Pois é, essa tal reciprocidade também acaba, né, nos deixando doentes, tá? Agora, rejeição pega muito mais, de forma muito mais fatal, e a pessoa quais são as pessoas que demoram demais para sair do processo de rejeição? Dependente emocional. E eu falo isso com propriedade porque eu sou uma ex-dependente emocional. Inclusive é por isso que, se você sofre com dependência emocional, está sofrendo com rejeição há muito tempo, você precisa se inscrever no DDE. Tá aqui, ó, Desvendando a Dependência Emocional. Dia 18 de novembro eu vou fazer um curso online, gratuito, pelo YouTube, às 20 horas, onde você vai sentar e você vai entender por que você fica tanto tempo, você não consegue sair desse estado de luta ou de fuga, que faz com que você pare de comer, ou então coma demais, não durma. Eu não tenho mais horário para consultas. Então eu resolvi fazer isso, além das lives, para que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo e elas voltem a viver. Deixa eu falar uma coisa para vocês: a dependência emocional é um transtorno psicológico que gera, o problema não é nem a dependência emocional, são as comorbidades. Nesse dia eu vou falar sobre todas elas, comorbidades que literalmente tiram a sua saúde, que literalmente afetam a sua vida profissional. Então, para um pouquinho o que você está fazendo agora, ou então terminou essa live, você vai se inscrever no DDE, tá? Porque você pode levar esse conteúdo, esse conhecimento para a sua vida, tá bom? A Ju tá dizendo que a terapia salvou ela da dependência emocional. Então, pede para ela se inscrever no meu curso, tá? Sua namorada. Vai ser dia 18 de novembro às 20 horas, online, gratuito, pelo YouTube, tá bom? Manda um beijo pro Jair Chorão de Brasília. Oi, Jair Chorão de Brasília. Um beijo. Boa pergunta. O que é dependência emocional? A dependência emocional é um transtorno psicológico, que o principal sintoma é a cegueira emocional. A cegueira emocional impede que a pessoa veja que ela está sendo usada, ela não vê os sinais, por exemplo, de que a pessoa é abusiva com ela. E por quê? Por que ela faz isso? Porque ela simplesmente tem tanto medo de se sentir rejeitado que ela faz de tudo para o outro. Inclusive, coloca em primeiro lugar todas as demandas do outro, deixa as suas por último, né? Sempre vive com a sensação de que está sendo rejeitado, e para isso acaba dizendo sim para todo mundo. Tem uma dificuldade muito grande em dizer não. Então
também tem uma dificuldade muito grande de tomar atitudes, porque sempre tem a sensação de que vai viver muito pior ou que sozinho não consegue dar conta. Fica extremamente ansioso quando não é correspondido à maneira como ele imagina, né, que deveria ser correspondido. E por fim, e essa é a pior parte, né, é nessa paralisia emocional, porque ele paralisa, ele não toma atitude, mas está sofrendo, mas sabe que precisa tomar uma atitude, ele começa a se tornar tóxico. Além de receber toxicidade, também passa a entregar toxicidade, né? Passa a dizer que o quanto é vítima, passa a fazer com que a pessoa veja que também sem ele não vai conseguir viver, aí faz chantagem emocional, gera dívida emocional. Esse é o dependente emocional. Tem gente se identificando aí? Dói muito. E a pior, né? Pior sintoma da dependência emocional é que dói muito. E o pior, tá? E o pior, a dependência emocional, se ela não for tratada com um protocolo para dependência emocional, o que acontece assim como a depressão? Ele é crônico. Sempre você pode ficar anos nessa circunstância. Anos. Eu digo isso porque eu fiquei, tá? E daí quando você acorda, quando você começa a ver, sai dessa cegueira emocional, a tua vida simplesmente deslancha, tá? E dói muito, porque você parece que vê a tua vida passa num filme e você parece que perdeu muitos anos, tá? Com quem que você trata? Comigo. No meu curso, mas aí você vai precisar se inscrever, né? São poucas vagas, inclusive. Então já vai lá, vai ficar por tempo limitado. Vai ser gratuito no YouTube. Eu sempre falo sobre dependência emocional aqui, mas apenas 2 vezes por ano é que eu abro a minha turma com mentoria, onde eu aplico, né? Eu entrego os conceitos de autodomínio para que você leve isso para a sua vida com mentoria. Para que eu vi que eu precisava fazer isso porque a minha agenda é lotada, eu não consigo mais colocar ninguém. E o protocolo, quem entra, a Yara sabe, né? Quem entra no meu protocolo, depois não quer mais sair. Mas eu vi a necessidade de abrir um horário para essas pessoas, mesmo que seja em grupo, para que elas tenham a base. A base é o estado presente do amor, com conceitos para que a pessoa própria possa se autocurar, tá? E daí o que acontece? Ela leva isso para a vida dela, para outras áreas da vida dela e o melhor, ela passa a ser multiplicador. Ela passa a curar outras pessoas através da atitude dela e replicando esses conceitos. É muito bonito, sabe? Eu tenho o maior orgulho mesmo, porque é um filho meu que veio da minha dor. Eu não encontrava na psicologia, como psicóloga, não encontrava uma forma de sair dessa dependência emocional. E foi através da minha própria dor que eu criei esse protocolo, né, Yara? E até hoje e você pode aplicar na sua vida, no seu trabalho, né? Muito bonito. A dependência emocional adoece. Poxa vida, Edilaine, eu acabei de responder como superar a rejeição, né? Mas, inclusive, expliquei que quem fica muito tempo sofrendo com a dor da rejeição porque também muito provavelmente sofre com a dependência emocional. Então eu tenho 2 alternativas para você. Para não ficar repetitiva, você assiste a live depois no YouTube, tá bem no comecinho, né? Eu comecei essa live às 7h30, ou também já se inscreve no meu curso, porque o que acontece? Se você sofre demais com a rejeição, isso é um conteúdo para sua vida, sobre como superar a dependência emocional, tá? Então já se inscreve lá no DDE, Desvendando a Dependência Emocional, que vai acontecer dia 18 de novembro às 20 horas, pelo YouTube. Graças a você aprendi a ter amor próprio, viu só, pessoal? Que coisa! Olha lá, a Yara tá dizendo que aplica diariamente no dia a dia dela, né, na vida dela. Quanto que vai custar o curso? Bom, dia 18 de novembro às 20 horas pelo YouTube, R$0. Né? Para vocês não terem a desculpa que vocês inicialmente, né, pelo menos para ter um geral, para vocês dizerem que eu não contribuo com a vida de vocês, tá bom?
Se é sua psicóloga favorita? Oh, meu Deus. Ah, ótima pergunta. Ó. A dependência emocional pode desencadear outros males, como o vício? Pode. Inclusive, quem fizer meu curso de 18 de novembro às 20 horas não vai só saber quais são os malefícios físicos, como os emocionais, e um deles muito, muito triste, eu vou explicar qual o caminho que ele percorre até chegar à depressão, tá? E vocês sabem que a depressão é o mal do século. E as pessoas, tanto quanto a ansiedade. Só que aí vocês nunca pararam para pensar qual que é a raiz disso? Porque a depressão já é o sintoma, tá? Qual que é a raiz? Qual que é a causa, né, para que a pessoa apresente um quadro de depressão? Esse assunto é muito sério. E as pessoas escondem debaixo do tapete porque não conseguem pegar, ou porque não é como uma dor de garganta, né? Obrigada, Sérgio. Mas a partir do momento que a pessoa tem essa noção, ela passa a viver uma vida melhor. E é a mesma coisa. Quando eu aceito que eu tenho dor de garganta, eu entendo que eu preciso tomar anti-inflamatório. E não fico mais doente, não adoeço, tá? Isso é muito sério. Quem assistir lá a live vai ter acesso a essas informações. Obrigada pelos todos os presentinhos, viu? Nossa, fiquei com falta de ar. O que provoca a dependência emocional? Olha, o que provoca... Eu vou fazer o seguinte. E essa pergunta eu vou responder lá no dia 18 de novembro, às 20 horas, tá? No meu curso online, já que vai ser gratuito, vocês vão entrar lá para se inscrever. É só entrar aqui no canal do meu Telegram. Ou, na verdade, tem um link direto pro DDE, né? Agora tem um link direto, Desvendando a Dependência Emocional. Por quê? Por que eu vou responder lá? Porque é complexo responder isso. E existem duas formas, né? O que provoca a dependência emocional. Inclusive, tá até pronto aqui, ó. Aqui atrás, as causas, né? Só que como eu preciso detalhar para vocês, eu prefiro responder lá. Mas tem algo muito importante na sua cabeça. E quem é meu consultorando, inclusive, sabe disso. Muito antes de você saber, porque a causa, ela mora lá em algum lugar do passado. Vai saber? Vai ser muito importante. Inclusive, ela vai manifestar nas pessoas de inúmeras formas, de formas diferentes. Mas muito mais importante do que isso muito mais importante do que você saber a causa, é como isso está te atingindo no agora. Por quê? Porque a cegueira emocional da dependência emocional, você não consegue ver no agora o rumbo que está na sua vida. Geralmente quem vê é seu amigo. Você não está percebendo que isso não está certo? E você fala, não, imagina, vou dar mais uma chance, tá? Então, na verdade, saber qual é a causa é importante, mas não é prioritário. E quem faz a consultoria comigo, inclusive, tem noção disso, passa a entender isso e por isso que a melhora é muito mais efetiva e mais rápida, inclusive, tá bom? Dá para ter, ótima pergunta, boa noite, Tony. Dá para ter dependência emocional com pai e mãe? Super dá, né? Com amigo, com alguém do trabalho, com um trabalho em si, com filho, né? Então, a dependência emocional é uma manifestação, um transtorno psicológico que acomete, que adoece as pessoas e as suas relações. É isso. Não tem a ver apenas com um parceiro ou parceira, tá? De vida. Gente, é o seguinte. Vocês estão gostando da live? Eu não sei se vocês me seguem somente aqui. Simone Bruchá perguntou assim, Dona Ana, você trabalha com qual linha teórica? Eu acho engraçado, porque, por exemplo, até o meu diploma, né? Eu levei um tempão para colocar na parede. Eu vou ser muito sincera com vocês. A linha teórica, se a gente for colocar em
teoria, né? A psicologia integrativa, porque ela reconhece, né, a importância do ser humano, inclusive em todas as suas vertentes, né? A espiritual, a mental, a emocional, a física. Mas a minha prática, a fundamentação da minha prática, que a linha, né, que eu dos meus conceitos aqui que eu trago de autodomínio é através do estado presente do amor, tá bom? Obrigada, Alessandro. Bom, se vocês gostam da minha live, se vocês estão curtindo, a gente só vai ter mais alguns minutos de live, mas eu vou fazer o seguinte: nem todo mundo me segue lá na outra plataforma, e eu gostaria também que as pessoas que estão lá na outra plataforma, que a gente não pode dizer né, também pudessem ter acesso a esse conteúdo. Então, o que eu vou fazer? A gente vai parar aqui agora nessa plataforma e a gente vai lá para outra plataforma. Para saber qual que é meu ins, você vai aqui na minha bio e a gente vai lá e é só você me seguir lá, que eu vou estar entrando em live, vou entrar em live imediatamente, tá? A gente entrando em live aqui e agora. Aqui agora eu vou entrar lá no outro aplicativo. Então, se você tá gostando, se tá curtindo, já vamos lá comigo. Eu vou ficar só mais alguns minutos. Vai lavando a sua louça, fazendo o seu jantar e vai me escutando aí. Você vai ver só. É um assunto que é muito importante para você em todas as áreas da sua vida, tá bom? Obrigada, Marcos. Então, vou sair agora rapidinho e a gente vai se espichar lá para outra plataforma, tá bom? Pra gente dar direito para eles também fazerem as perguntas. E lá é mais legal, sabe? Porque tem menos gente. Então você consegue fazer a tua pergunta, tá bom? Karina Lanzoni. Oi, Karina, saudades também, viu, lindona? Vamos lá pro outro ins? Para o ins? Eu vou ficar aguardando você lá. Lá, menos gente, você consegue fazer a tua pergunta. Um beijo, nos vemos lá.